Olá a todos, sejam todos bem-vindos. Meu boa noite, meu forte abraço a todos que aqui estão conosco, que posteriormente virão a estar a mais um episódio do programa Nos Passos de Jesus. E, aliás, retornamos hoje com uma presença muito especial. Começamos este ano com a nossa querida amiga Laurinha, eu já vou colocá-la daqui a pouquinho aqui na tela. E porque, antes de mais nada, eu quero sempre agradecer aos nossos amigos, parceiros de transmissão e de retransmissão, TV7, Web Rádio Fraternidade e Rede Amigo Espírito. Meu forte abraço a todos que abrem este espaço para que possamos trazer a mensagem de Jesus e, é claro, aprender um pouco mais com inúmeros companheiros da doutrina. E hoje vamos aprender muito com ela. Laurinha, está por aí? Estamos sim, estamos por aqui. Boa noite a todos, boa noite, Jefferson. Um prazer estar aqui junto com vocês. Prazer igualmente aqui. A Laura Lins, nossa querida colega, querida amiga, ela é lá do Sergipe, Aracaju, isso mesmo? Isso Olha só, mesmo. hein? Rapaz, você sabe que a galera aí do Sergipe, da Fiesa aí, eles são amigaço aí, sabe? Adoro eles. Mande um abraço a todos aí. E para quem não conhece ela, apesar, como a gente sempre fala aqui nesse programa, né? Ela tem, cronologicamente, ela é jovem, mas ela é um espírito imortal. Olha só a coisa bonita, chamando a Laurinha de velha ao vivo, olha só, espírito imortal. E você percebe isso pelas atividades que ela desempenha. Olha só, Laurinha, ela é idealizadora do Mundo Jovem Espírita, que é a sua página, isso mesmo? A página da Isso Laurinha mesmo. lá no Insta. Também é trabalhadora da Instituição Espírita Humberto de Campos, evangelizadora da Juventude Espírita André Luiz, coordenadora e evangelizadora da Infância Maria, no Centro Maria de Nazaré, é isso mesmo? Não, a evangelização Maria de Nazaré. Ah, tá. Maria de Nazaré. A menina também canta, olha só. Vocalista do Conjunto Som, inclusive, acesse. Laurinha, como é que faz para ver os vídeos do Você é vocalista no Conjunto Som em Movimento? Aonde é que Isso. fica? Onde é que tem vídeo para a gente acessar, minha Tem no amiga? YouTube, no nosso canal. É só procurar Conjunto Som em Movimento. Inclusive, tem lançamento agora de dezembro e novidade por vir agora em fevereiro, viu? Aqui, ó, em primeira mão. Fevereiro tem clipe novo, tem música nova, autoral. Boa! É coisa boa, trazendo boas notícias. E, além disso, colega de trabalho na FEB, né? Laurinha trabalha também na Federação Espírita Brasileira e também é trabalhadora da Federação Espírita do Estado de Sergipe. Laurinha, antes de mais nada, obrigado por aceitar esse convite. A gente vai fazer uma prece, porque um bom trabalho espírita sempre começa com prece. E a gente vai fazer uma prece e eu quero convidar a todos que estão conosco para que tragam o seu pensamento, a imagem de Jesus, divino amigo, querido meu irmão, para que nos ampare, para que nos fortaleça. Rogamos a Ti, querido amigo, para que caminhe sobre as águas turbulentas que por vezes se fazem sobre nossas consciências. Que Sua mão amiga, misericordiosa e compassiva seja sempre a nós um bálsamo a revigorar nosso ânimo, a fortalecer nossa fé. E que juntos, aos trabalhadores extensos de sua vinha, possamos sempre permanecer no caminho reto, da porta estreita, o caminho da renovação íntima. E que a paz do Cristo se faça sempre presente em nossos corações. Que assim seja. Laurinha, hoje você vai trazer um tema que a nós é um tema de suma importância, porque, aliás,
falar de Paulo de Tarso, né, no sentido de relembrar as suas lições, é sempre fantástico. Paulo, que foi um arauto do Evangelho, o apóstolo dos gentios, ele que se destacou não somente pela oratória afiada que possuía, mas pelo amor que ele até hoje expressa, que ele coloca para fora. Este espírito que tinha também como amigo, amado discípulo Timóteo, e nesta segunda epístola que ele vai mandar a este querido amigo Timóteo, aliás, essa epístola é maravilhosa porque relembra várias coisas, a luta que ele estava passando, ele estava preso mandando essa epístola a Timóteo, mas sobretudo a gente vai recortar aquela parte que está lá no Novo Testamento, tá? Paulo de Tarso, no Novo Testamento, a segunda epístola de Timóteo, capítulo 2, versículo 7, onde dirá o apóstolo do Cristo, o jarro escolhido, a seguinte afirmativa: o Senhor te dará entendimento em tudo. Laurinha, o que significa esse entendimento em tudo? Vamos conversar um pouco mais sobre isso, esse entendimento que Deus dá a nós, por favor. Exatamente. Eu gosto muito dessa afirmativa, principalmente porque os dias atuais trazem muito esses questionamentos. Eu vejo muito. Será que nós estamos em busca, né, de conhecer novas verdades ou nós estamos agindo com as que já nos foram reveladas? É um questionamento que nós devemos fazer. E é interessante porque o tempo em si é algo que nos provoca. Então, a gente vê que para certas coisas nós queremos que ele demore a passar e já para outras nós vamos torcendo para que ele acelere. Em contrapartida, há um sentimento, né, em nós que movimenta o tempo, que é a paciência. Então, nós temos ânsia de conhecer tudo o que existe, como se tivéssemos tempo e como se nós tivéssemos também, né, permissão para isso, como se fosse permitido ter acesso a todo o conhecimento que existe no universo, no sentido mais amplo possível. Então, a gente percebe que a sociedade, ao longo da história, ela sempre acreditou que os conhecimentos conquistados eram algo definitivo. E foi assim, por exemplo, na época de Moisés. A gente vê ali, ó, para um pouquinho distante, ali em Moisés, que ele conduziu, né, uma compreensão sobre Deus. Então, ele teve ali como portador da primeira revelação da lei de Deus. E Moisés, ao encarnar em meio a um povo judeu, ele teve essa importante missão de estabelecer as bases, não apenas da justiça, né, mas também do direito. Então, ele transmitiu ao povo uma concepção de unicidade de Deus e de que chegar até esse Deus é uma tarefa cujo caminho passa pelos conhecimentos da sua obra, das suas leis e principalmente ali da sua fé. Então, através do Decálogo, né, conhecemos a lei de causa e efeito, não na essência trazida, claro, pelo Espiritismo, mas com uma concepção punitiva. Mas passamos a perceber que haveria consequências para os nossos atos. Apesar, gente, de hoje nós entendermos, né, que estes mandamentos se resumem em apenas 2, todo o seu conteúdo ele permanece forte, direcionando-nos principalmente socialmente, moralmente e também espiritualmente. Então, nós vemos que Moisés fez com que o povo ele tivesse fé e acreditassem que não estavam sozinhos. No entanto, né, a fé sozinha não era o suficiente para conhecermos a fundo a essência de Deus. Eis que a humanidade, então, conhece quem? Quem, Jefferson, a humanidade conhece? Nosso querido mestre. Tá mutado.
Jefferson tá falando a resposta só para ele, olha. Não quer compartilhar. Alguém que dividiu a história da humanidade, né? Exatamente. Então, a humanidade conhece o nosso querido Mestre Jesus, que trouxe, né, em sua bagagem encarnatória os princípios, fundamentos da legítima prática do amor do Criador para com a criatura. Então, com Jesus, Deus ele se revela ali como um pai, né, bondoso, misericordioso, o amor puro e real. Então, tínhamos, portanto, né, a representação viva de que somente através do amor nós estávamos construindo a verdadeira paz e a verdadeira felicidade. Então, nós percebemos, no entanto, que a fixação do seu evangelho não era algo simples, né? Não fora algo simples, natural. A história de sofrimento, renúncia, a resignação de Jesus deixa claro que aquele povo já tinha toda a sua convicção. Então, era necessário quebrar, né, um grande paradigma de que Moisés e todos aqueles profetas trouxeram muitas coisas, mas não tudo. Não o suficiente para que possamos atingir os propósitos de Deus para conosco. Então, se por um lado Moisés ele trouxe a noção de direito, a noção da justiça através da fé, por outro, Jesus, sem destruir a lei, ele apresenta o amor, dizendo que não há direito, justiça ou fé sem a própria caridade. Então, todo conhecimento em qualquer época há de respeitar a evolução da e de qualquer compreensão. Então, para saber o que sabemos hoje, foi necessário que a ideia ela fosse despertada em alguém que em algum momento pensou nessa possibilidade. Então, a evolução, por exemplo, da ciência é um excelente exemplo de como as coisas são conhecidas ao tempo das necessidades sociais e também do seu adiantamento intelectual, que geram esses questionamentos e até estimulam a busca pelas respostas. E assim foi, né, com o povo contemporâneo, a Moisés, assim foi com aqueles que testemunharam Jesus e será da mesma forma sempre, pois ainda há muito a ser revelado. Nós não temos a compreensão de tudo, não é mesmo? Nós ainda temos muita coisa para descobrir. Então, Jesus, mesmo diante, né, de toda a sua superioridade moral, sabia que não adiantava a gente apresentar para toda a humanidade tudo o que ele sabia de uma maneira objetiva. Então, a mensagem dessa forma, ela não seria fixada e não se cumpriria com o seu propósito. Jesus, ele traz, muitas vezes, utilizando, como nós bem sabemos, né, as parábolas, de que o povo tinha a disposição para ensinar as próprias questões morais. Então, quando questionado, dizia que muitas coisas que estava dizendo aquelas pessoas não iam compreender naquele momento. A gente vê que até hoje, muito de nós não compreendemos. Imagina naquela época, quando Jesus trouxe, era tudo uma novidade. Até hoje, nós não colocamos de fato em prática. Nós compreendemos, eu acho que até um terço de tudo que Jesus trouxe. Então, né, mas que ele enviaria quem? O Consolador, para que tudo fizesse sentido. E aí a gente chega ao Espiritismo, né, que parte das palavras de Jesus, como este partiu das palavras de Moisés. É a consequência direta da sua mensagem. E ele veio para esclarecer pontos cegos do evangelho à humanidade. Então, a gente vê que a nossa compreensão é proporcional à nossa evolução, não é mesmo? Por isso que eu acho muito importante, inclusive, esse trecho, essa afirmativa de Paulo, né? Considero o que te digo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo, mas ele não disse quando. Ele não disse se nós já estamos entendendo absolutamente tudo de uma hora para outra. E aí, Jefferson? Conte mais. Laurinha, achei interessantíssima essa visão, você foi remontando essa ideia de Deus
do Antigo ao Novo Testamento, de Moisés a Jesus e a Kardec, mas, sobretudo, achei fantástico a ideia de tempo que você trouxe. Essa ideia de tempo e fé, que é o que nos toca o espírito, porque há dois tempos. Eu penso assim, o tempo dos homens e o tempo de Deus. O tempo dos homens, ele é limitado, ele é, muitas vezes, nós, por não saber utilizá-lo, a gente vai desperdiçando, mas o tempo do homem, ele, se a gente souber utilizar, ele vai conduzir a um tempo maior que o de Deus. Então, muitas vezes está ocorrendo um problema, uma aflição, um sofrimento psíquico, uma dor física em nossas vidas, e a gente quer que isso desapareça da noite para o dia. É claro, aí entra no imediatismo que você citou aqui, você falou, e aliás, como o programa, o nome do programa, né? O Evangelho, uma visão espírita e psicológica, sempre que eu posso, eu dou uma pitada de psicologia, de Joana, né? Vai acostumando aí, Laurinha, que eu vou chamar você outras vezes aí. Mas é interessante que esse imediatismo faz com que o homem ele queira tudo pela metade. Então, ele vai aceitando meias verdades, meios amores, meios saberes, porque ele quer tudo para ontem. Mas só que esse imediatismo também o consome na forma da famosa ansiedade. Esse transtorno que, de acordo com a OMS, até 2033, junto com o transtorno depressivo, vai ser uma das maiores causas de paralisação da criatura humana. Então, percebe, Laurinha, você aí, então, fazendo essa síntese, o que você poderia falar a respeito ainda dessa temática, que eu achei de suma importância, a respeito do tempo, o tempo de Deus, o tempo do homem, a nossa postura, talvez, perante esse entendimento, como você disse aqui, ó, Deus vai dar um entendimento, mas como que esse entendimento, ele chega a nós, minha amiga? Me diga. Olha, eu vou te dar um exemplo aqui para que a gente possa entender, né, e compreender com muito mais facilidade, no sentido de todos que estão nos assistindo aqui. Inclusive, um cheiro para todos que estão aqui conosco na noite de hoje. A gente percebe que, por exemplo, não faz sentido ensinar a uma criança de 3 anos como calcular, por exemplo, a circunferência e o volume de um círculo. Ou então, ali, Bhaskara. Não faz sentido. Não tem sentido absolutamente nenhum, né? Sem antes ensiná-la, por exemplo, o que é um círculo. Ela não vai entender. E isso, gente, se traduz, né, na própria evolução do ser, através da ideia em si, da reencarnação, como bem o Jefferson ressaltou, né, sobre essa paciência e o tempo através de, até mesmo da nossa jornada evolutiva. Então, e essa ideia, no caso da reencarnação apresentada pelos espíritos superiores e codificada pelo nosso querido Allan Kardec. Então, uma vida de alguns anos, nós vemos que não é suficiente para que um espírito criado simples e ignorante saiba tudo o que é necessário para atingir a perfeição. É fundamental, então, né, que sejamos inseridos nos mais diversos contextos sociais, com diferentes pessoas, diferentes carismas, para que assim, né, nós tenhamos as condições reais desse experimento e também da evolução. Então, nós vemos que nós precisamos de tempo. Como Jefferson mesmo lembrou, nós precisamos de tempo, porque a cada encarnação nós vamos tendo e sendo inseridos nesses contextos sociais diferentes, com diferentes pessoas, diferentes dificuldades, para que nós possamos cada vez mais compreender. E, gente, ó, o benfeitor Emmanuel, ele nos diz que nós precisamos meditar, precisamos refletir sobre todas as verdades que ouvimos e não tomá-la como definitiva. E isso eu acho de extrema importância. Até Kardec, junto com a espiritualidade, traz
um exemplo aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, na própria introdução, o controle universal dos ensinamentos dos espíritos. Então, nós precisamos trazer todas essas verdades que ouvimos e não tomá-la como definitiva, pois muitas pessoas ainda se queixam da sua incapacidade de compreensão da mensagem do Cristo. Mas essa incapacidade se dá justamente pela ânsia de pular etapas, de simplesmente já querer a solução, o resultado final. É exatamente o exemplo da criança. Eu já quero saber ali como calcular tudo sem antes saber o que é um círculo. Então, quando nós vamos entendendo isso, né, não podemos pular essas etapas, que nós precisamos compreender muito mais do que só o ponto de vista ali daquela encarnação nos permite. O fato é que teremos o entendimento de todas as coisas, as grandes que nós tanto almejamos, e somente depois de absorver as pequenas é que nós encontraremos nesse alcance. Então, como podemos compreender a pureza do amor de Deus, por exemplo, se nós não somos capazes de enxergar Deus no nosso próximo? E aí existe um grande desafio, né? Nos contentar com essas mínimas coisas que são apresentadas para nós a todo instante, mas que nós acabamos ignorando, damos pouca importância por não corresponder com a nossa expectativa. E aí, isso é algo que nós temos que trabalhar. E aí volta para o que eu falei logo no início, nós precisamos trabalhar esse sentimento que existe voltado para o tempo, que é a paciência. Eu não tenho como ir direto para o resultado se eu não entendo o processo para chegar nesse resultado. E aí nós fomos inseridos no planeta para contribuirmos com a evolução da humanidade, cada um oferecendo os seus talentos, aquilo que tem de melhor, que adquirimos ao longo das diversas encarnações ao qual nós fomos submetidos. Então, volto a relembrar que não nos é permitido conhecer tudo, senão não faria nem sentido conviver com as outras pessoas sem que precisássemos dela, né, não, Jefferson? Porque o outro foi como você falou, muitas vezes a gente quer desvendar os mistérios do arcano profundo de Deus e a gente esquece de ver Deus no próximo. E o próximo, eu não sei se é aí pelo Sergipe tem, mas às vezes eu escuto aqui assim, olha, eu amo Jesus, o próximo eu tolero. Mas olha, veja bem, o próximo, é sério, é verdade, Laurinha, é verdade, gente. Mas o próximo, olha só, ele é a manifestação de Deus em nosso caminho. Ele é a ponte que nos conduz a Deus. E se eu não posso ver, me sensibilizar, não tomar para mim, me sensibilizar com o sofrimento do outro, que é a famosa empatia, então eu estou em um adoecimento grave. Eu fui corroído pelo egoísmo, de dentro para fora. E isso que você falou, Laurinha, é importantíssimo para a nossa caminhada. E esse entendimento das coisas, foi como você falou aqui, que eu achei fantástico. Você começou aqui respondendo a minha pergunta, mostrando que, olha, Jefferson, a evolução não se dá em saltos. A criança precisa, antes de aprender raio, círculo, circunferência e tudo mais, essas coisas, ela precisa aprender o que é um círculo. Então, olha só que interessante que você falou. E às vezes a gente quer pular etapas para tudo na vida. E quando a gente pula etapa, obviamente que a gente está deixando o quê? Caminhos, porque a vida, estar encarnado, o quê? É uma série de experiências que vão nos transformando de dentro para fora. E se você pula aquela etapa, provavelmente aquela etapa anterior era exatamente ela que ia te preparar para essa próxima, né? E esse entendimento
Aí agora eu quero te indagar. Ele também pode vir por intermédio da instrução, visto que lá na pergunta 780 da obra O Livro dos Espíritos, Kardec vai indagar as entidades venerandas de como que o conhecimento leva o homem ao aprimoramento moral, ao progresso, né? E eles vão até dizer, né, que o conhecimento, ou seja, o lado intelectual, na medida que eu bebo de certas lições, por exemplo, o Jefferson e talvez até a Laura, antes do espiritismo, a não ser que você nasceu, eu fui convertido. Você tem cara de quem nasceu, Laurinha. Você nasceu em berço espírita? Ah, tá vendo? Tô falando aí, Nasci. ó. Pelo currículo a gente já vê. Então, olha só, que o conhecimento vai entrando, coisas que eram certas, a gente vê que são equivocadas, e coisas que achávamos caretas ou até mesmo equivocadas, nada mais são do que o caminho certo. Então, pode-se dizer que o conhecimento, ele ajuda no entendimento? Com certeza, eu acho que não tem nem dúvida, né? É algo que nós precisamos. Tantas vezes nós somos respondidos questionamentos íntimos por conta do próprio conhecimento. E o conhecimento nós podemos adquirir de diversas formas, né? Seja através de uma leitura, seja através de uma live, né? De um bate-papo com algum amigo, essa troca de experiência. E eu tenho muito isso dentro de mim, que a todo momento nós estamos evoluindo. Nós não temos, na minha concepção, claro, aqui é a Laura falando, nós não estacionamos, porque a todo momento nós mudamos de uma opinião ou acrescentamos algo no nosso ser, seja através de um bate-papo, seja através, como eu disse, de uma leitura, de uma live, seja através de uma reflexão de um filme, de uma série, de uma música, da evangelização, de um estudo. Então, nós vemos que o conhecimento ele vai trazer portas que nós muitas vezes nem imaginávamos. E é muito importante ressaltar que é necessário ter perseverança, porque muitas vezes nós vemos muita gente falando muito bem, trazendo, no caso, né, aqui em especial, a doutrina de uma forma maravilhosa, como o próprio Jefferson, que traz aqui no programa e nas lives que participa. Mas, gente, não é de um dia para a noite, não é pulando etapas. Para a gente estar aqui, nós precisamos estudar antes. Nós precisamos adquirir esse conhecimento para poder entender. Eu hoje tenho um outro ponto de vista, um outro olhar, depois que me propus vir aqui falar sobre essa temática. Eu já tenho uma outra concepção totalmente diferente do que eu iniciei só lendo ali a afirmativa de Paulo. E a perseverança é necessária no trabalho e também na fé e no conhecimento, nessa busca para um conhecer novas verdades, ou até mesmo agir nas que nós já conhecemos. E em si, a doutrina, né, quando a doutrina dos espíritos ela se apresentou, ela também se impôs de forma definitiva e finalista, mas como mais uma etapa de conhecimento, indicando que é preciso concatenar, ó, saiu certo. Precisamos concatenar os conhecimentos adquiridos na ciência, na filosofia e em si na religião, para melhor compreender o que está à nossa volta e até mesmo esclarecer os nossos questionamentos. Então, é com perseverança que chegarás a recolher o fruto de teus trabalhos. Então, nós perdemos ainda muito tempo buscando respostas para perguntas que não foram sequer elaboradas de uma forma coerente. Né? Nós prendemos as nossas dores aos nossos sofrimentos, nos prendemos e ignoramos as coisas boas e lindas que a existência que existem na nossa vida. Então, é curioso destacar que boa parte dessas respostas que nós estamos em busca,
aos nossos questionamentos que já temos, muitas vezes nós não queremos aceitá-las. E aí, por isso que nós nos contentamos com o que nós já conhecemos. Não vamos em busca de mais, né? Então, porque nós achamos que não é favorável a nós, não é a resposta que queremos. Eis aí, então, que o nosso egoísmo, né, achar que devemos ser privilegiados de toda a informação, da verdade taxativas para os questionamentos vagos. Então, o conhecimento das coisas é sempre progressivo e na razão do estado da necessidade da humanidade. Então, o conhecimento, o buscar esse conhecimento é de extrema necessidade para todo ser. Com certeza. Até porque o conhecimento ele vai ampliando a nossa consciência, não somente o conhecimento no sentido específico, literário, mas até também, como a gente está falando do compêndio espírita, desse arcabouço que a doutrina tem de obras, essas obras sempre estão impulsionando nós em direção a nós mesmos, ao conhecimento de si, esse conhecimento que Santo Agostinho assevera na pergunta 919 do Livro dos Espíritos, né, minha amiga? Então, esse conhecimento é uma coisa interessante, porque muitas vezes a gente vai fugindo. Olha só a reflexão, Laurinha. O homem pegou o conhecimento de várias leis e criou um ônibus espacial que rompe o céu e pousa na Lua. Agora, esse mesmo homem que utilizou seu intelecto para rasgar as nuvens não consegue descer centímetros abaixo, muitas vezes, em direção ao seu coração, em direção ao amor. Olha só que coisa, né, que a gente vai analisando. Por quê? Porque é preciso, e o maior gesto de amor próprio, né, é essa aceitação de si, mas, sobretudo, esse conhecimento de si. E é por falta de nos conhecer, e bem como de nos aceitar, muitas vezes, como somos, não aquela aceitação, né, eu sou assim, vou morrer assim e pronto, né? Isso daí não é aceitação, né? Isso daí é sem vergonhice. Não é isso a proposta do Espiritismo. A proposta do Espiritismo é justamente a contrária. Olha, você precisa se aceitar, se perdoar, né? Analisa aquela falha, se aceita, se perdoa, e agora parte para reeducar aquele aspecto, aquela imperfeição que causou esse determinado comportamento nocivo. E quando a gente fala desse entendimento, muitas vezes a doutrina está ali, vários entendimentos, sempre impulsionando a gente em direção a nós mesmos. Mas olha só, aí a gente está perdido de tudo, da realidade de nós mesmos, a gente começa a conturbar as coisas, porque é assim, Laurinha, no sentido psicológico. Se você não se conhece, obviamente você vai desconhecer a realidade como ela verdadeiramente é. Você vai achar que a realidade é como está aqui dentro. Então, quanto mais bagunçado está aqui dentro, mais conturbada é a realidade exterior. E é por isso que o conhecimento é importante, até porque também o conhecimento nos traz a extensão do outro. No sentido assim, o outro está no seu caminho. E quando a gente perde essa noção do outro, a gente vai adoecer, né? Isso é inevitável. E aí agora, invocando Joana de Ângeles na obra O Homem Integral, eu vou colocar isso daí e vou te fazer a pergunta. Na reflexão da apóstola do Evangelho também, do Espiritismo, benfeitora de Divaldo Pereira Franco, Joana dirá na mensagem que se intitula Ser e Ter, na obra O Homem Integral, que muitas vezes a gente se prende às coisas do ter. Quando eu falo em ter, eu estou dizendo matéria. Mas não somente da matéria, de ter também o quê? A razão, de ter posse, de ter sempre atenção. Então, todas as vezes que a gente está preso somente nas coisas do ter, de acordo com Joana, a gente começa a se desprender das coisas do ser, que é o espírito.
das coisas espirituais. E aí, o que eu quero te perguntar, Laurinha? Há possibilidade de fazer das coisas do ter, ou seja, da matéria, um caminho para as coisas do ser, das coisas de Deus, visto que a matéria, ela é manifestação da vontade do Criador. Então, é possível, tem um elo, esse entendimento, né? O Senhor dá um entendimento que é possível ocorrer isso? Olha, nós vamos voltar um pouquinho ali para Jesus, o exemplo de Jesus, certo? Quando nós vamos em busca desse exemplo. Claro que nós não podemos traduzir, né, essa afirmação, a dor do Calvário ou uma dor eterna na qual nós devemos suportar. Então, nós voltemos aos outros dias em si da vida do Cristo, quando agiu, claro, com muito amor, com muita caridade, com humildade e com verdade. Quando conseguirmos, de fato, edificar no nosso íntimo as virtudes que o Mestre viveu, saberemos dar ao nosso próprio Calvário, às nossas dores, o remédio necessário para suportar e superar, sem nos colocar nesse papel de vítima, mas assumindo de fato a nossa responsabilidade individual e coletiva para com a evolução do planeta. Então é importante ali sempre ressaltar que muitas coisas ainda, né, não será conhecida por nós, pela nossa inteligência ou nos nossos sentidos, que são ainda insuficientes para a complexibilidade da verdade. Se pensarmos, então, hoje, né, em uma mudança paradigmática do nosso mundo, passando de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração, isso não significa contemplarmos a mudança delegando a responsabilidade da mudança para Deus apenas. Nós vamos, então, né, lembrar que a regeneração da Terra está vinculada à regeneração moral de quem a habita. Lembrando também que a evolução intelectual, ali voltado aqui em especial para o ter, né, a tecnologia, ter um local, né, uma casa melhor, um carro melhor, continua em evolução junto com a evolução moral do planeta, daqueles que coabitam. Então, lembremos que a mesma humanidade que é responsável por alcançar alto nível de conhecimento científico é a mesma, por exemplo, que destrói recursos disponibilizados pelo Pai para a nossa sobrevivência. Então, é por isso que nós precisamos assumir um papel de protagonistas nessa propagação do bem. Não posso ensinar, por exemplo, ao meu evangelizando a jogar o lixo no local adequado e fazer diferente disso. O exemplo é contagiante e é a melhor forma de difundir algo, seja bom ou seja ruim. Então, portanto, nós devemos dispor, né, ao esclarecimento das coisas com o objetivo de entendermos onde nos encaixamos, onde podemos contribuir e assim agir. Claro que nós vamos relembrar que a questão do ter e do ser não entra em impasse a depender da nossa evolução moral. Se nós temos uma evolução moral ainda, né, baixa, ligados a uma esfera de um mundo ainda primitivo, o nosso ter vai falar muito mais alto. Por isso que nós precisamos das duas asas que Emmanuel sempre fala. E isso, gente, nós vamos só conseguir através da busca do conhecimento. Nós precisamos ter esse equilíbrio para que o ter ele não ultrapasse o ser, mas que também, como nós ainda estamos vivendo em um mundo ali de reencarnação, né, ou de reencarnação não, de chegando ao mundo de regeneração,
nós sabemos que nós precisamos do material, nós precisamos ainda do ter. Chegará um momento que nós não vamos precisar por sermos espíritos evoluídos. Mas enquanto isso, não, nós precisamos desse equilíbrio, saber lidar com as coisas ao nosso redor, com as atividades ao nosso redor. Nós somos espíritos com potenciais grandiosos. Nós temos consciência, temos vontade e temos o livre-arbítrio. O que falta-nos muitas vezes, para principalmente esse equilíbrio entre o ter e o ser, é a disciplina. Quando a gente já lembra de Emmanuel, né? Disciplina, disciplina, disciplina. E para colocar todas essas nossas potencialidades a favor do bem, independente, né, e da própria evolução mútua através do amor, Leon Denis, maravilhoso, eu sou apaixonada por Leon Denis, ele vai nos dizer, certo? Lá no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, no capítulo 9, né, a evolução e finalidade da alma, que ele nos lembra que o objetivo da evolução, a razão do ser da vida, não é a felicidade terrestre, como muitos erradamente creem. Ou seja, não é necessariamente esse ter, mas o aperfeiçoamento de cada um de nós. E esse aperfeiçoamento devemos realizá-lo por meio do trabalho, do esforço, de todas as alternativas da alegria e da dor, até que nos tenhamos desenvolvido completamente e elevado ao estado celeste. E é importante ressaltar aqui que pode até ficar o questionamento, Laura, então, para que eu possa ser uma pessoa boa, para que eu possa ter esse desenvolvimento moral, atualmente eu preciso abnegar de tudo que é material. Não. Graças a Deus, hoje nós conseguimos ter esse equilíbrio, entendeu? Nós conseguimos utilizar as ferramentas que nós temos para divulgar a boa nova do Cristo. E essa reflexão, gente, que o Jefferson ele trouxe é algo que nós precisamos internalizar. Será que eu estou conseguindo equilibrar? Eu posso ter uma casa boa, posso ter um carro bom, porque não significa que eu não precise ter um conforto para ser uma pessoa boa. Até porque a gente sabe que eu, por exemplo, não comi hoje. Eu sei que eu, em particular, vou ficar uma pessoa um pouco chata, entendeu? Então, eu sei que eu tenho que me alimentar para poder estar ali na paz, trabalhando da melhor forma possível. É uma coisa, assim, muito simples, mas que dá para que a gente possa entender. Perfeito. Laurinha, a sua resposta aí para a gente finalizando, já que você citou Leon Denis, eu adoro Denis também, ele é fantástico, né? Fala sério. Vai dizer, Denis, nessa mesma obra, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, no capítulo adiante, que se intitula O Livre-Arbítrio, Denis vai dizer que a consciência, a responsabilidade é o testemunho da consciência que atesta ou reprova os atos. E a sua resposta nos levou a este tema, né, da responsabilidade. Porque esse entendimento de Deus vai chegando a nós, pelo que você foi mostrando, de diversas formas. E, sobretudo, o que a gente aqui está falando, vai chegar pelo entendimento no campo da literatura, do estudar, do aprender. E na medida que a gente vai estudando, de fato, a gente vai ampliando o nosso livre-arbítrio. E é claro que a responsabilidade também cresce concomitantemente. Então, essa responsabilidade que a doutrina espírita vem ensinar, para a gente levando a live para os trilhos finais, eu penso que ela vem separar, eu sempre falo isso nas minhas lives, sabe? Eu escrevi até um artigo para a Federação do Sergipe falando sobre isso. Essa diferença entre
liberdade e libertinagem. A libertinagem é o mau uso da liberdade. Então, todas as vezes que agimos de forma impulsiva, agimos sem pensar, nós estamos sendo libertinos e não criaturas livres, porque nós seremos escravos de nossas ações, que provavelmente terão reações muito negativas. Interessante, então, salientar que aquele que tem liberdade é aquele que utiliza das suas escolhas com responsabilidade. Ele pensa para agir. E sobre nessa ótica do pensar para agir, do agir sem pensar, muitas vezes percebemos que nós temos um entendimento que o Senhor dá por lives, por palestras, por seminários, por grupos, por livros, mas mesmo assim ainda continuamos agindo sem pensar. E você acha que esse agir de forma impulsiva, ser norteado pelos instintos, é ainda aquela coisa que prevalece do homem, o homem velho, aquele homem velho querendo se sobrepor sempre a esse homem novo que está em plena construção, aquela luta que Paulo de Tarso narra no Novo Testamento, que aquilo que ele quer fazer, ele não faz, mas aquilo que ele ainda não queria fazer, ele ainda faz. Essa luta do homem velho com o homem novo. Você acha que o excesso do entendimento, sem a vivência dele, do próprio, vai ocasionando a nós esse agir de forma impulsiva? Porque muitas vezes a gente percebe isso na realidade. Eu não sei se você já se deparou com isso, Laurinha. A pessoa tem um cabedal enorme, fantástico, um arcabouço teórico, ela é uma enciclopédia ambulante. Mas na hora de agir, vamos ver. Aí eu me lembro até daquela parábola do bom samaritano, né? Que aquele doutor, o doutor e o levita, né? O sacerdote e o levita, que utilizam o conhecimento só como instrumento de contemplação. Então, você acha que muitas vezes, porque a gente falou aqui que o entendimento vai ampliando a gente, você acha que o que vai travando de tirar o conhecimento, e é essa a pergunta, o que vai travando de tirar o conhecimento, tirar ele do abstrato e colocá-lo no ato, é o orgulho e o egoísmo? Olha, é algo de extrema necessidade nós compreendermos que nós precisamos ter essa paciência e colocar em prática todos os ensinamentos que nós vamos adquirindo. Até por isso, eu acho, né, que eu iniciei questionando: será que nós estamos buscando conhecer novas verdades ou nós estamos agindo com as verdades que já nos foram reveladas? Porque desde a época que Jesus trouxe, né, o conhecimento, nós ainda não colocamos tudo em prática. Nós percebemos que nós temos pressa. Nós temos simplesmente pressa. Temos pressa e uma necessidade de conhecer e saber tudo. Mas aí fica esse questionamento que você mesmo trouxe. Mas será que nós estamos nos dedicando nessa mesma proporção em aplicar tudo o que nós já conhecemos? Tudo o que nós temos, nós estamos realizando benfeitorias? Nós estamos desejando e fazendo para o próximo aquilo que fizessem conosco? Nós estamos conseguindo enxergar Deus em todas as pessoas, em toda a sua obra? Nós não podemos cobrar Deus por não conhecermos coisas que ainda não nos cabem. Nós temos que olhar o que está à nossa volta, o que está à nossa vista, o que os nossos olhos podem alcançar, que já é muito. Nós temos ao nosso dispor um conhecimento vasto e que ainda, como você mesmo trouxe, talvez, não vou generalizar, porque eu não vou saber o íntimo de cada um existente, mas
talvez por uma preguiça ou um egoísmo, uma vaidade. Nós não dispomos de todos os talentos que nós temos nessa encarnação. Eu conheço, não, claro que não vou citar, mas pessoas que possuem uma estabilidade financeira enorme, mas que buscam a autopromoção e não fazer o bem. Talvez essa autopromoção dele, da pessoa em específico, poderia ser muito maior se utilizasse, ao invés de comprar determinadas coisas para se autopromover, poderia fazer o bem. E aí ter essa autopromoção de uma forma muito mais elevada. E até, claro, né, quando a gente sabe que no desencarne seria um fato assim marcante na trajetória de reencarnações dessa pessoa. Então, nós acabamos indo muito mais além, atrás, como você mesmo disse, muitas vezes, de responder as muitas questões, mas não colocando em prática. Nós precisamos cuidar do nosso íntimo, a fim de servir ao trabalho. Nós temos ali no Fonte Viva de Francisco de Assis, Francisco Cândido Xavier, né, pelo Espírito Emmanuel, no capítulo 1, quem fita o céu de relance, sem contemplá-lo, não enxerga as estrelas, e quem ouve uma sinfonia, sem abrir-lhe a acústica da alma, não lhe percebe as notas divinas. Deus já nos deu a resposta de muitas coisas. Ele conhece todas as almas que formou com seu amor e conhece nossas potencialidades e capacidades. Se, em relação às nossas dores, ele não nos dá um fardo maior do que as nossas forças. Assim também é em relação ao nosso conhecimento, que apesar de ser nossa responsabilidade buscar essa compreensão, nós saberemos, né, que dentro dos limites da permissão divina e da potencialidade do ser em aplicar. Depende de nós aplicarmos. Exatamente, eu lembro muito do Homem-Aranha, né? Citando aqui Cultura Geek, que com grandes poderes vem grandes responsabilidades. No nosso, né, desencarne, que a espiritualidade, o nosso mentor espiritual fala, então, o que é que você fez com todo aquele conhecimento que você buscou? Quanto por cento lá você colocou em prática? Tá, gente, assim, tipo, então, qual é a próxima pergunta? Vamos colocar em prática, gente. É necessário, principalmente para nós. E aí, consecutivamente, né, para todos aqueles que estão junto conosco nessa encarnação. Muito bom, viu, Laurinha? Você salientou a vontade que é preciso ter de colocar em prática aquilo que se lê, aquilo que se fala, aquilo que se prega. E é de suma importância nós, por quê? Porque, se eu não me engano, eu não estou com ele aqui, Laurinha, mas com certeza, pergunta 909 do Livro dos Espíritos, que vai dizer que o homem poderia domar suas más inclinações com poucos esforços, falta de vontade. Vontade que Denis, ainda nesta mesma obra que a Laurinha aqui citou, uma obra fantástica, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, obra que marca a sabedoria de Denis, cabelos brancos, já quase por fim da vida, essa obra foi escrita pelo apóstolo do Espiritismo. Então, ele vai dizer que a vontade é a maior potência que a criatura traz na alma. E é o que você falou para a gente aqui, que eu achei fantástico. E ainda suscitando a palavra do nosso querido amigo em comum, Geraldo Campetti, o Geraldo dirá que a perseverança é a constância da vontade. Então, às vezes, a gente quer reformar algo em nós mesmos, a gente quer mudar, a gente quer se reeducar, um aspecto que às vezes está cravado aqui dentro do nosso inconsciente profundo. Olha eu citando Joana de novo aí. Nosso inconsciente profundo, que a gente traz, de vidas e vidas, que a gente está provavelmente aí séculos
alimentando. E é preciso ter vontade, perseverança, de tirar todo o conhecimento teórico, todo o evangelho, tudo que a doutrina espírita dá, e falar, olha, agora é a hora de dizer não para quem nós mais amamos, que é nós mesmos. Então, esse não para nós é um não sempre mais difícil, porque o egoísmo sempre impera, né? Na pergunta 785, dirá um Allan Kardec, lá do Livro dos Espíritos, que é de suma importância que a gente compreenda. Até olhei aqui, é pergunta 909 mesmo, gente. É isso aí. Foi a inspiração deles aí, eu não lembrava muito não. Pergunta 909 mesmo, né? Que o homem pode domar suas más inclinações. O que lhe falta é poucos esforços, vontade. Então, minha querida amiga, até me perdi onde eu estava para sintetizar tudo. Olha que loucura essa live. Adoro live ao vivo por causa disso. A gente se empolga, né? Falando de Jesus, de espiritismo, transformação. Né? Então, a gente tem que... Foi como você trouxe aqui para gente. Lembrei. A gente está trazendo uma coisa, às vezes, cravada dentro da gente, tempos e tempos. Então, a gente precisa, sim, de vontade, de perseverança, de esforço, porque a gente vai derrapar. E a gente tem que falar isso não para quem a gente mais ama, né? Que é nós mesmos. E muitas vezes a gente não fala. A gente, na pergunta 785 do Livro dos Espíritos, dirá Allan Kardec que o orgulho e o egoísmo são as duas maiores barreiras para o progresso. E a gente tem que lutar contra isso. Às vezes a gente tem um conhecimento enorme aqui dentro, mas a gente não quer ceder aquele prazer momentâneo. Aquele prazer que a gente sabe que vai prejudicar a gente. E provavelmente poderá criar até uma culpa posteriormente, porque a gente já sabe o que é o correto e não está fazendo o correto. Minha amiga, suas considerações finais, tá? Mas antes, eu sempre faço a pergunta, e no meu programa, essa pergunta final. E você é uma figura jovem, tem muito pela frente, e sem dúvida nenhuma tem uma energia, uma potência para trabalhar, vem trabalhando, desempenhando um ótimo trabalho. O que você tem a falar aí, como jovem, aos jovens do movimento espírita, ainda dentro da temática de hoje, o entendimento vem do Senhor? Qual a sua mensagem, minha amiga? Eu acho que a mensagem traz muito do início, né? Que eu até questionei que o tempo ele sempre acaba nos provocando. E aí, se o tempo ele nos provoca, nós devemos provocá-lo também, utilizando da melhor forma possível. Principalmente nós, jovens, né, que temos um conhecimento muito bacana, com tão pouco tempo de existência nessa encarnação. Então, que nós possamos também, né, fazer essa provocação para o tempo. Se queremos conhecer essa verdade, que sejamos então também capazes de vivenciar aquelas que nós já conhecemos, a fim de fato de cumprir com a parte do que nos cabe. Deus está acima da nossa compreensão e nesta posição nenhum questionamento que fizermos irá surpreendê-lo. Ninguém se iluda. Se alguém dentre vós julga ser sábio aos olhos deste mundo, torne-se louco por ser sábio, pois a sabedoria deste mundo é a loucura diante de Deus. Está lá em Coríntios. Então, não nos esqueçamos do exemplo deixado pelo próprio Chico, que frequentou a escola apenas ao nível primário, mas realizou uma obra atemporal de amor. Temos todos os recursos suficientes, principalmente no tempo que nós estamos vivendo, com tantas possibilidades, com tantas portas, para que possamos divulgar a mensagem do Cristo, o conhecimento que nós adquirimos.
Então, nós temos todos os recursos suficientes e necessários para construir a nossa obra. E não podemos nos abster do nosso papel. A resposta para a luz que queremos em um ambiente escuro, ela pode estar na vela, pode estar no fósforo, que está nas nossas mãos. À medida que caminhamos, vamos conhecendo o caminho. Quando proporcionamos viver a nossa vida seguindo os ensinamentos de Jesus e confiando na justiça e no amor de Deus, as verdades, elas são reveladas a nós gradativamente. Então, como jovem, para outros jovens, há mais tempo ou há menos tempo, que possamos ter essa paciência, mas também que possamos ter essa perseverança de colocar em prática e a paciência para todas as verdades que ainda estão por vir. Muito bem. Então é isso, essa convocação, né? Jovens avante, jovens do movimento, colocando em prática as verdades que já constituímos, verdades morais de suma importância, e aos outros que já estão com os cabelos mais grisalhos, que vocês possam sempre nos estender a mão e sempre nos banhar com os seus esclarecimentos e a sabedoria de vida que haveremos de ter e que ainda não temos. Laurinha, foi um bálsamo para a minha alma de verdade estar junto com você, de ver, é muito gostoso ver jovem assim como você, sabe, essa dinâmica, essa seriedade, esse jeitinho que você tem especial, né? Por onde eu passo e falo, ó, hoje eu vou ter live com a Laurinha. Aí eu mande um abraço, mande um abraço, mande um abraço, mande um abraço, entende? Então perceba que esse é o caminho mesmo, você está de parabéns. Muito obrigado pelas reflexões. Reflexões importantíssimas. E chamarei outras vezes a esse programa, e sem dúvida nenhuma, né? E é isso. Eu quero te agradecer a todos que aqui estão conosco, que posteriormente virão a estar. É sempre uma honra poder falar de Jesus, de Espiritismo, trazer essa doutrina. E olha, gente, eu vou colocar aqui embaixo, sigam a Laurinha lá no Instagram. Aqui, ó, @Mundo Jovem Espírita, conteúdos, muitos conteúdos diversos. Além disso, a Laurinha tem essa dinâmica que ela consegue, ela não é um tiozão travado que nem eu, então ela consegue trazer o humor também, né? E isso é importante. Espiritismo e humor, ela traz com uma leveza e com muita propriedade e profundidade reflexiva, com seriedade, sempre dentro da doutrina, e é isso com uma das características dela, além dessa luz que ela tem. Minha amiga, você quer se despedir de todo mundo aí? Só agradecer a você pelo convite, pela responsabilidade, né, de estar aqui como primeiro do ano, não estava nem um pouco nervosa, né, mas só agradecer imensamente pela oportunidade de servir ao Cristo. Agradecer aqui em especial a todos que estão na noite de hoje conosco, a você também que está nos assistindo já na parte gravada, e agradecer aqui em especial como você perguntou, sou de família espírita, então agradecer aqui em especial a minha família por ter essa busca do conhecimento voltado para a doutrina, antes mesmo de eu estar aqui reencarnando junto com eles, o que facilitou e proporcionou um outro olhar perante as verdades da vida, que vão chegando até nós, principalmente na fase da juventude. E isso foi assim, eu digo, é um presente para mim ter nascido em um berço espírita, e principalmente em um berço de trabalhadores dentro da doutrina espírita, trabalhadores assíduos. E é só agradecer, é gratificante poder falar sobre a doutrina, sobre o Cristo. E siga, viu, gente, lá o Mundo Jovem, fazer um merchan rapidamente. Olha, nós temos revista, TikTok, temos programa no YouTube, inclusive o Jefferson já está mais do que convidado, tanto para escrever para a revista, quanto para as nossas lives.
Opa, será ótimo. Convite ao vivo? Rapaz, adoro isso. Não estava esperando, não. Ah, com certeza, com certeza. Com certeza, vai ser um prazer enorme, viu? Obrigado mesmo por você ter estado aí. Eu tô vendo que a sua família está em peso aqui. Sua família é tipo a minha, né? Ela lota a live, né? Isso é ótimo, isso é ótimo. Família unida em Cristo, permanece unida, alicerce forte, base forte. Parabéns à família também. Laurinha, infelizmente você sabe que a gente que fala, né? A gente que é palestrante, a gente fala, se deixar a live toda, né? Porque é muito gostoso, né? É muito gostoso. E eu queria sempre aí poder falar mais, mas é que lá, né? A gente tem que se friar, senão a gente se empolga, mas foram reflexões importantíssimas. Muito obrigado e que a paz de Jesus sempre se faça presente em cada coração que aqui esteve conosco, que posteriormente virá estar, e que a destra misericordiosa, compassiva do nosso excelso irmão Jesus possa sempre nos acalentar, possa sempre nos trazer entendimento, possa sempre trazer resignação onde há desespero e esperança onde há desesperança. Mas, sobretudo, que a noção do tempo de Deus impere sobre a noção do tempo imediatista que muitas vezes nossas consciências querem ditar e seguir. Muito obrigado por você ter mostrado tudo isso aqui para nós hoje. E o meu forte abraço a todos e que a paz de Jesus se faz presente em cada coração. Cheiro. Tchau, tchau.